Olá pessoal, então, como vimos antes, os filósofos pré-socráticos se questionavam pela origem das coisas da natureza, né? Então esse período ficou conhecido como período cosmológico, que era o estudo do cosmos. Hoje nós vamos falar sobre Sócrates, que inaugura o período antropológico. Por que tem esse nome antropológico? Antropos vem da palavra grega anthropos, que significa homem, e lógico é estudo. Então, período antropológico é aquele período que estuda o homem, onde o homem é o centro do questionamento filosófico. Por esse motivo, Sócrates é considerado um marco na filosofia, né, justamente por colocar o homem no centro desse questionamento filosófico. Sócrates é uma figura muito curiosa na filosofia, né, tanto que há uma comparação entre dizem que Sócrates está para a filosofia, assim como Jesus Cristo está para o cristianismo, né? Por quê? Sócrates, assim como Jesus Cristo, nunca escreveu nada. O que sabemos deles é através dos seus discípulos, né? Então, de Sócrates, o seu discípulo mais importante seria Platão, né? Que escreveu vários diálogos, né? São livros em formas de conversação, onde o personagem principal é Sócrates. E é através de Platão que a gente tem uma ideia da filosofia de Sócrates, né, do que era a filosofia de Sócrates. E Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Ele, na sua fase adulta, ele chega a trabalhar como escultor, depois entra para o exército, né, então ele participa de guerras, né, inclusive a guerra do Peloponeso, e só tardiamente que ele passa a filosofar. Então ele se torna filósofo já na fase adulta, bem quase que na velhice, né? Então quando ele já era um soldado aposentado, ele se transforma, né, no filósofo que vem a ser conhecido como Marco na filosofia. E contam aí que essa transformação se deu a partir do momento que um amigo dele foi fazer um questionamento a Sibila, que era a sacerdotisa do oráculo de Delfos, né? O oráculo de Delfos era um local onde as pessoas iam lá para se consultar espiritualmente, materialmente, né? Para se aconselhar. Então era uma espécie de psicólogo, com padre, pastor, estava tudo ali concentrado na forma de uma pessoa só, que era a sacerdotisa desse período, a Sibila, que dizia ser uma intérprete do deus Apolo, né? Então, esse amigo de Sócrates pergunta quem era o homem mais sábio de Atenas. E a Sibila diz que é Sócrates. Quando esse amigo conta para Sócrates, Sócrates acha que isso é um enigma, então ele tem que descobrir o que isso quer dizer. Então ele passa a questionar as pessoas, né, que ele encontra pela rua, pessoas importantes, como generais, políticos, grandes empresários, e ele pergunta a elas, né, já que são pessoas consideradas importantes e por isso devem ser sábias, então ele vai questionar essas pessoas sobre o que são as coisas, né? Então, se a amizade, ter amigos é muito importante, o que seria a amizade? Então, quando ele vai perguntar a essas pessoas, ele se dá conta que essas pessoas que diziam ser sábias e saber de tudo, na verdade não sabiam de quase nada. E quando essas pessoas perguntavam para Sócrates o que era isso que ele perguntava, ele também dizia, não, eu não sei, eu estou perguntando para saber. Então Sócrates dizia que a única coisa que ele sabia é que nada sabia. Ou seja, ele cria um paradoxo socrático, que é o de dizer que nada sabe. Então quando ele diz só sei que nada sei, é um paradoxo, porque quem afirma isso, na verdade, sabe de alguma coisa, ou seja, sabe de que nada sabe. E isso já o diferenciava dessas pessoas consideradas sábias, pois ele já reconhecia a ignorância. E ao reconhecer a ignorância, ele já dava um passo além dos outros que diziam que sabiam tudo e na verdade não sabiam de nada.
Então Sócrates desenvolve um método socrático, em que consiste de 4 passos, né? O primeiro é a exortação, que é um convite à filosofia, ou seja, ele só filosofava com quem realmente tinha interesse em filosofar. Segundo era a indagação, ele formulava uma pergunta, né, para a pessoa responder. Terceiro passo era a ironia, que seria uma desconstrução dessa resposta que a pessoa dava. E o quarto passo, a maiêutica, que significa parto. Talvez ele tenha tirado daí a ideia da sua mãe, que era parteira, ajudava as mulheres atenienses a dar à luz. Então, ele também chama esse final desse método socrático maiêutico porque ele ajuda as pessoas a dar à luz a uma ideia, né? Então, assim como dar à luz a uma criança é dolorido, também tem uma ideia original, você parir uma ideia, né? Então tem tudo a ver com o nome maiêutica, que significa parto, né? Então vou simplificar um pouquinho aqui para vocês entenderem a questão de como se dá esse processo. Então imagine, por exemplo, que Sócrates chega para vocês e convidem, né? Faça a exortação, que é o primeiro passo, convidem vocês para filosofar, né? Vocês aceitam, é claro. Daí ele faz uma pergunta qualquer. Um exemplo que eu gosto de dar nas minhas aulas, né, que é para ficar bem marcante, para chamar a atenção, ele perguntaria, por exemplo, se você sabe que o doce de leite não é doce. Bom, no primeiro momento você vai dizer não, claro que é doce, né? O senso comum nos diz que doce de leite, quem já provou sabe, é docinho, então você diria, ele é doce. Então Sócrates entraria com o terceiro passo, que é a ironia, né? Iria ironizar, não, o doce de leite não é doce. Assim como a dor não está na agulha, o doce do doce de leite não está no doce de leite. Está na sua língua, no seu paladar, né? Assim, quando você vai se vacinar e recebe uma picada de uma agulha, a dor não está na agulha, está onde? Está no seu corpo, está no seu sentido, né? No tato. Então, assim como a dor está no tato, o doce está no paladar. Então, né? Você pare uma nova ideia. Você sai do senso comum de achar que o doce de leite é doce e sabe agora que o doce, a doçura, está no seu paladar, nas papilas gustativas, né? Então, esse é o método socrático de uma forma simples, né? E por que ele desenvolve esse método? Porque nesse período, quando Sócrates chega na maturidade, passa a filosofar, é um momento de efervescência política, né? Atenas está com a democracia a pleno vapor. E o que é necessário para você se destacar em uma democracia? O que é necessário para ser um bom cidadão? É a capacidade de dialogar, né? De ter uma boa retórica. E nesse período surgem então os sofistas, que eram professores de sabedoria, como a palavra já diz, sofista vem da palavra sofisté, do grego, que quer dizer exatamente isso, professor de sabedoria. Então Sócrates tem nos sofistas como seu principal inimigo, seus principais inimigos. Por quê? Os sofistas se preocupavam mais em ganhar os debates, né? Eles se preocupavam mais não em encontrar a verdade, mas em encontrar uma forma de persuadir o seu adversário a comprar os seus argumentos. Então ele formulava um argumento tanto para favorecer uma coisa como para desmerecer uma coisa, sem se importar com a essência dessa coisa, se na verdade ela era boa ou má. O importante era ganhar a batalha, né, da retórica. Então o sofista, para início de conversa, já dizia que não existia uma verdade absoluta, que tudo era relativo. Então veja, se o sofista diz que não há uma verdade absoluta, o filósofo não pode aceitar isso, porque o filósofo é o quê? Aquele que busca a verdade. Então se você busca a verdade, e se alguém já chega e te diz que por princípio não existe uma verdade absoluta, ora, isso está inutilizando a sua busca, né? Mas Sócrates, com a ironia que lhe é peculiar, responderia facilmente a isso daí, essa questão. Então, quando o sofista dizia não existe uma verdade absoluta,
Sócrates, com uma pergunta, já derrubava toda essa retórica do sofista. Né? Então imagine, um sofista diz, olha, não há uma verdade absoluta. Sócrates diz e chega e pergunta, verdade? E o sofista, absoluta. Então, vejam, que contraditório, não é mesmo? Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.